Você já viu alguém tratando lobos, cobras e até mesmo porcos como pets? Parece loucura, mas acontece. O problema é que alguns esquecem que nem todo animal é feito para viver como bichinho de estimação. E o final dessas histórias não foi nada fofinho. Eu sou Maria. Eu sou o pai da Maria. E hoje nós vamos apresentar para você 5 animais que comeram ou atacaram seus donos. E pagaram um preço alto por isso. Lara criava uma Python birmana desde pequena. Essas cobras podem passar dos 6 metros e pesar até 100 quilos. Ao total, Lara tinha 20 cobras, mas no momento da morte ela estava num cativeiro que continha 140 serpentes. E cobras não têm muito apego emocional. É como você morar junto com a sua sogra. De ver o vídeo. Desculpa, retira o que eu disse. Um dia, a Python atacou e estrangulou a sua dona de 35 anos. No cativeiro, a polícia encontrou somente uma cobra fora da gaiola, e era exatamente uma cobra que pertencia a Lara. Junto com o corpo dela. As Pythons atacam apertando a vítima, até elas pararem de respirar. São assassinas frias. Parecem amigas falsas que se fazem de simpáticas. Não dá pra culpar as cobras. Instinto é instinto. Mas as amigas falsas dá pra estrangular. Para de ladaia, barraqueira. Sandra era apaixonada por lobos híbridos, uma mistura de lobos com cães. Ela tinha uma matilha com mais de 10 animais. Só que esses animais ainda têm comportamento selvagem. Em 2006, os lobos atacaram a Sandra fatalmente. Ela sempre avisava que não aceitava visita em sua casa, porque sabia que os animais eram extremamente perigosos. Ela dedicava sua vida a eles. E contava que eles davam amor incondicional, mas pelo visto ela estava redondamente enganada. Um dia, Sandra deixou de comparecer em uma reunião com sua filha. Foi então que foi encontrada morta dentro da gaiola de um dos animais. Contaram os médicos legistas da época que o corpo de Sandra estava parcialmente devorado. Porque Sandra foi atacada viva e sangrou até a morte. Havia 7 lobos no local e eles foram sacrificados por serem considerados perigosos. Você concorda que os animais deveriam ser sacrificados? Eu concordo, antes eles do que eu. Que não, eles deveriam ter voltado para o habitat natural deles ou ter colocado em uma reabilitação animal. Pois é, né? Mas quem tem medo. Você sabia que porcos podem devorar até ossos? Na verdade, porco come qualquer coisa que você dê a ele. Mas são os porcos mesmo, literalmente. Foi o que aconteceu com Terry Garner, um fazendeiro de 70 anos do estado de Oregon, nos Estados Unidos. Ele saiu para alimentar os porcos da sua fazenda, como de rotina. Infelizmente, ele nunca mais retornou. Na fazenda foram encontradas partes do corpo do idoso, que só pôde ser reconhecido pela arcada dentária. Embora alguns porcos de Terry fossem agressivos e pesassem mais de 300 quilos, a polícia na época acredita que ele deve ter sofrido um infarto. Essa hipótese faz sentido, afinal os porcos na Idade Média eram usados para limpar cenas de crime. Não fala isso, guria. Por quê? Vai dar ideia pra psicopata. Então. Um filhote bulldog de 7 meses estava com vontade de brincar, roer algo. Aí ele viu, de bobeira, o dedão do pé do seu dono Davi, que estava dormindo. E simplesmente começou a mastigar. Até fraturar o dedo do dono e deixar a unha pendurada. Foi a situação que levou David a descobrir que estava sem sensibilidade no dedo. A travessura do filhote acabou fazendo com que os médicos descobrissem que David já estava com diabetes avançada. Acredite ou não, mas se não fosse o cão, a doença iria avançar e David teria que amputar seu pé ou perna. Os médicos descobriram o tratamento a tempo por causa do acidente. David falou na época que se não conseguisse recuperar seu dedão, ia dar de presente pro seu cachorrinho como forma de agradecimento. Imagina, toma meu dedão aí. Obrigado, cãozinho, por me comer vivo. Agora nós temos mais um caso de estrangulamento por cobra Python. Daniel era apaixonado pela vida selvagem. Possuía 10 cobras e 12 aranhas tarântulas. Em 2017 foi encontrado morto por estrangulamento dentro do cativeiro das cobras. E uma das suas cobras
fora da gaiola. A cobra se chamava Tine e era uma piton africana de 2,5 metros. Piton é a maior espécie da África, podendo chegar até 7 metros. Sem veneno, costuma usar o estrangulamento para neutralizar as presas. Um dos peritos em cobras, na época, acredita ser pouco provável que Daniel teria sido estrangulado. Afirmou que tinha prática de como desenrolar a cobra do seu corpo e afirmou que não tinha arranhões no seu pescoço, como forma de tentar tirar a cobra. Já outro perito acredita numa hipótese mais provável, que a cobra o envolveu e após o dono cair, se assustou e se escondeu. Imagina, desculpa aí, te matei sem querer. Coisa de cobra, né? Se gostaram, deixe seu like E se inscrevam no canal. para receber mais conteúdos como esse. E se prepare, pode ter a parte 2 desse vídeo. Só depende de vocês. Um beijo! Você concorda que os animais deviam ser sacrificados? Eu concordo, antes eles do que eu. Não, eles tinham que ter colocado eles no... Droga! Vê o que tu vai falar primeiro. Eu esqueço.